Uma vida com propósito, de Rick Warren. Dia 39. Equilibrando sua vida. Viva com o devido senso de responsabilidade, não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem. Efésios 5:15. Não permita que os erros dos maus conduza vocês pelo caminho errado e faça vocês perder o equilíbrio. 2 Pedro 3,17. Bem-aventurados que vivem em harmonia, pois sobreviverão a todos. Uma das competições das Olimpíadas de Verão é o pentátulo, composto de 5 modalidades: tiro, esgrima, equitação, corrida e natação. O objetivo do pentatleta é vencer todas as 5 provas, não apenas uma ou duas. Sua vida é um pentátulo, com 5 propósitos que devem ser mantidos na mesma proporção. Esses propósitos foram praticados pelos primeiros cristãos em Atos 2, explicado por Paulo em Efésios 4 e exemplificados por Jesus em João 17, mas estão resumidos no grande mandamento e na grande comissão de Jesus. Essas duas declarações resumem todo este livro, os 5 propósitos de Deus para a sua vida. Primeiro, ame a Deus de todo o coração. Você foi formado para o prazer de Deus, então seu propósito é amar a Deus por meio da adoração. Segundo, ame o próximo como a si mesmo. Você foi formado para servir, então seu propósito é demonstrar amor a outras pessoas por meio do ministério. Terceiro, vá e faça discípulos. Você foi formado para uma missão, então seu propósito é compartilhar a mensagem de Deus por meio do evangelismo. E quarto, batize-os. Você foi formado para fazer parte da família de Deus, então seu propósito é se identificar com a Igreja do Pai por meio da comunhão. E quinto, ensine-lhes todas as coisas. Você foi formado para se tornar semelhante a Cristo, então seu propósito é amadurecer por meio do discipulado. Um compromisso sério com o grande mandamento e com a grande comissão fará de você um grande cristão. Manter os 5 propósitos em igualdade não é nada fácil. Todos tendemos a exagerar nos propósitos que nos despertam maior paixão e negligenciar os outros. As igrejas fazem a mesma coisa, mas você pode manter sua vida equilibrada e estável, juntando-se a um grupo que haja incentivo mútuo, a responsabilidade, de modo que você possa avaliar regularmente sua saúde espiritual, registrar seu progresso em um diário pessoal e transmitir o que aprendeu a outros. Essas 4 atividades são importantes para que a vida seja dirigida por propósito. Se você deseja seriamente se manter no caminho certo, precisa desenvolver esses hábitos. Primeiro, converse sobre o assunto com um companheiro espiritual ou no grupo. A melhor maneira de assimilar as ideias deste livro é discuti-la com outras pessoas no ambiente de um grupo da igreja. A Bíblia diz: como o ferro torna cortante o ferro, de igual modo as pessoas podem aperfeiçoar umas às outras. Provérbios 27:17. Aprendemos melhor em comunidade. Nossa mente fica mais aguçada e nossas convicções mais profundas por meio de conversação. Insisto em que você reúna um pequeno grupo de amigos e forme um grupo de leitura de Para que estou na Terra, a fim de rever os capítulos semanalmente. Vocês devem discutir as implicações e aplicações de cada capítulo. Pergunte-se: e daí? E agora? O que significa para mim, para minha família e para a nossa igreja? O que vou fazer a respeito disso? Paulo disse: ponha em prática o que vocês receberam e aprenderam. Filipenses 4:9. Um pequeno grupo de leitura proporciona muito benefício que não pode ser alcançado somente por um livro. Vocês podem comentar o que estão aprendendo e discutir exemplos de vida real.
Pode orar, incentivar e apoiar uns aos outros à medida que começarem a viver esses propósitos. Lembre-se de que fomos feitos para crescer junto, não separadamente. A Bíblia diz: encorajem uns aos outros e fortaleça uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5:11. Incentivo também a estudar a Bíblia individualmente. Entretanto, a Bíblia foi feita para ser estudada por parágrafos, por capítulo e até mesmo por livros inteiros. E em segundo lugar, façam o exame espiritual periódico. A melhor forma de harmonizar os 5 propósitos em sua vida é por meio de uma autoavaliação periódica. Deus dá grande valor a esse hábito. Somos orientados pelo menos 5 vezes nas Escrituras a verificar e examinar nossa saúde espiritual. A Bíblia diz: teste-se para saber se estão firmes na fé. Não se engane pensando que está tudo garantido. Crie o hábito do autoexame. Vocês precisam de evidência de primeira mão, não apenas de ouvir dizer que Jesus Cristo está com vocês. Faça o teste. Se o resultado não for bom, tome algumas providências. 2 Coríntios 13:5. Para manter a saúde física, você precisa ir regularmente ao médico para verificação dos sinais vitais, pressão sanguínea, temperatura, peso e assim por diante. Para a sua saúde espiritual, você precisa examinar regularmente os 5 sinais vitais da adoração, da comunhão, do crescimento do caráter, do ministério e da missão. Jeremias aconselha: vamos analisar a forma como vivemos e reorganizar a vida conforme a direção do Eterno. Lamentações 3:40. Paulo disse que a ideia entusiástica do início seja igualada pela ação realista de agora. 2 Coríntios 8:11. E em terceiro lugar, anote seu progresso em um diário. A melhor forma de consolidar o progresso do cumprimento dos propósitos de Deus para a sua vida é mantendo um diário espiritual. Não se trata de um registro dos acontecimentos, mas das lições de vida que você não gostaria de esquecer. A Bíblia diz: é fundamental que nos apeguemos com firmeza ao que ouvimos, para que não nos desviemos. Hebreus 2:1. Podemos nos lembrar do que registramos. Escrever ajuda a esclarecer o que Deus está fazendo em sua vida. Dawson Trotman costumava dizer: os pensamentos se desembaraçam quando passa pelos dedos. A Bíblia registra várias ocasiões em que Deus ordena a alguém a manutenção de um diário espiritual. Por exemplo, conforme a orientação do Senhor, Moisés manteve um registro da progressão deles. Números 33:2. Não lhe deixava contente o fato de Moisés ter obedecido à orientação de Deus de registrar a jornada espiritual de Israel? Se ele fosse preguiçoso, seríamos privados das poderosas lições da vida do Êxodo. Embora seja improvável que um diário espiritual venha a ser tão amplamente conhecido quanto ao de Moisés, ele ainda é importante. Lemos: Moisés registrou as etapas da jornada deles. Sua vida é uma jornada, e uma jornada merece um diário. Espero que você, tendo uma vida dirigida por propósito, escreva sobre a fase de sua jornada espiritual. Não anote apenas o que for agradável. A exemplo de Davi, registre suas dúvidas, temores e lutas com Deus. As maiores lições vêm do sofrimento, e a Bíblia diz que Deus mantém um registro de nossas lágrimas. Salmo 56:8. Sempre que ocorrer um problema, lembre-se de que Deus os utiliza para cumprir todos os 5 propósitos em sua vida. Os problemas vão forçá-lo a se voltar para Deus e os farão buscar uma comunhão mais íntima com os outros, construir um caráter semelhante ao de Cristo e a exercer o ministério. Também vão gerar um novo testemunho. Todo problema é dirigido por propósito. Bem no meio de uma experiência dolorosa, o salmista escreveu
Que isso fique escrito para que os nossos descendentes saibam o que o Senhor Deus fez e para que o louve aqueles que ainda vão nascer. Salmo 102:18. Você deve a futuras gerações a preservação do relato de como Deus o ajudou a cumprir os propósitos dele neste mundo. Trata-se de um testemunho que continuará a ser dado muito tempo depois que você estiver no céu. E em quarto lugar, transmita aos outros aquilo que você sabe. Se você quer continuar crescendo, a melhor forma de aprender mais é transmitir o que já aprendeu. Quem abençoa os outros é muito abençoado. Quem ajuda os outros também recebe ajuda. Provérbios 11:25. Quem passa adiante suas impressões obtém ainda mais de Deus. Agora que você compreende o propósito da vida, é sua responsabilidade levar adiante essa mensagem. Deus o está convocando para ser o mensageiro, como lembra Paulo. Agora quero que você diga essas mesmas coisas aos seguidores que possam ser designados para transmitir isso a outros. 2 Timóteo 2:2. Neste livro, passei a você o que aprendi com outras pessoas sobre o propósito da vida. Agora chegou sua vez de transmitir esses conhecimentos. Você provavelmente conhece centenas de pessoas que não sabem qual é o propósito da vida. Compartilhe essas verdades com seus filhos, amigos, vizinhos e colegas de trabalho. Se você der este livro a um amigo, acrescente uma mensagem pessoal na página de dedicatória. Quanto mais você sabe, mais Deus espera que você use esse conhecimento para ajudar os outros. Tiago disse: qualquer um que sabe o que é certo a fazer e não faz, está pecando. Tiago 4:17. O conhecimento aumenta a responsabilidade. Transmitir o propósito de vida, porém, é mais que uma obrigação. É um dos grandes privilégios de nossa existência. Imagine como o mundo seria diferente se todos conhecessem seu propósito. Paulo disse: se você ensinar essas coisas aos outros seguidores, será um bom servo de Jesus Cristo. 1 Timóteo 4:6. Tudo é feito para a glória de Deus. O motivo que nos leva a transmitir o que aprendemos é que tudo será para a glória de Deus e o crescimento do reino. Na noite anterior à crucificação, Jesus disse ao Pai: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste a fazer. João 17:4. Quando Jesus orou com essas palavras, ainda não tinha morrido por nossos pecados. Então, que obra ele havia completado? Nesse caso, ele está se referindo a algo distinto da expiação. A resposta está no que ele diz nos versículos seguintes de sua oração. João 17, do 6 ao 26. Jesus disse ao Pai o que havia feito nos últimos 3 anos, a preparação dos discípulos para viver conforme o propósito de Deus. Ele os ajudou a conhecer e amar a Deus, adoração, e amar uns aos outros, comunhão. Deu-lhes a palavra para que amadurecesse, discipulado. Mostrou-lhe como servir, ministério, e enviou-os a pregar o evangelho, missão. Jesus é o exemplo de uma vida dirigida por propósito e também ensinou os outros como vivê-la. Essa foi a obra que glorificou a Deus. Deus hoje chama cada um de nós para realizar a mesma obra. Ele não quer apenas que vivamos seus propósitos, mas que ajudemos outras pessoas a fazer o mesmo. Deus quer que apresentemos Cristo às pessoas, trazemos-as para a comunhão, ajudando a amadurecer e a descobrir como servir e, em seguida, que as enviemos para alcançar outras pessoas também. É isso que se trata, uma vida dirigida por propósito. Independente de sua idade, o restante de sua vida pode ser a melhor parte dela. E você pode, hoje mesmo, começar a viver com propósito. Dia 39. Pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão: bem-aventurado os que vivem em harmonia.
Versículo para memorizar. Viva com o devido senso de responsabilidade, não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem. Efésios 5:15. Pergunta para meditar: qual das 4 atividades vou iniciar para permanecer no caminho e harmonizar os 5 propósitos de Deus para mim? Reflita e até o próximo áudio.